O medo prejudica a saúde física, causa estresse, afeta as nossas emoções, porque é um sentimento que adoenta a mente, a alma e o corpo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Hoje eu gravei uma chamada para sexta-feira novamente. Sexta-feira, como tenho dito, né? Muitos sabem o que tem sentido, o que tem passado, os ataques que tem sofrido, e tem aí realmente... E lembrando que sexta-feira, gente, é a última sexta-feira do mês. É a última sexta-feira. Eu disse nos últimos tempos, eu tenho detectado um ataque gigantesco sobre a vida de muitos, um ataque espiritual, mentes sendo bombardeadas, pessoas com angústia, tristeza, sintoma de depressão, um desânimo gigantesco, setas de enfermidade uma atrás da outra, a mente extremamente atacada, não consegue ter foco, concentração. Eu disse o que era, né? E quem estava aqui sexta-feira viu o sintoma disso, a causa disso, na vida de muitos. E lembrando que sexta-feira é a última sexta-feira, não aceite entrar do mesmo jeito em novembro, porque terminamos o mês sexta-feira, e do jeito que termina, entra no próximo mês. Então não aceite entrar da mesma forma, não aceite entrar do mesmo jeito, porque só restam 2 meses pela frente. E o propósito é justamente esse, né? O ataque é justamente para roubar o seu ânimo, a sua energia, para sabotar os propósitos de Deus na tua vida e aquilo que Deus tem com você. Esse é o propósito. Então, quando a gente fala o mundo espiritual é real, é mais real do que você possa imaginar, é mais sério, não se resolve de uma outra forma. Aquilo que é espiritual, você só vai resolver de forma espiritual, não tem outra maneira. Não adianta fugir daquilo que, às vezes, tem as pessoas que falam assim, eu tenho um pouco de desconforto, um pouco de medo a respeito desse tipo de oração, desse tipo de trabalho. Olha, você deveria ter medo de ficar no mesmo lugar, você deveria ter medo de viver uma vida à margem, você deveria ter medo de entrar ano e sair ano e não viver as promessas, você deveria ter medo de não progredir na vida, você deveria ter medo de uma série de coisas, menos disso. Menos disso. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história do medo. Porque medo é falta de fé. Medo anula a fé. Por isso que você é atacado, para que você tenha medo e não faça o que precisa ser feito. Não confronta o que precisa ser confrontado. Tendo tudo para isso, para viver promessas incríveis, para viver uma vida incrível, mas muitas vezes você não sabe discernir, não sabe se defender no mundo espiritual. Então, sexta-feira, além da oração, nós vamos entregar um azeite para que você unja a sua família, unja a sua casa, unja quem tem filhos. Tem alguém aqui que mora em condomínio, gente? Levanta a mão, por favor. Então, você já sabe que está uma onda aí,
né, nos condomínios, convidando para a festa de Halloween. Não deixe seus filhos participar disso. Não deixe. Isso é uma influência, uma carga. Essa é uma influência que não precisa. Hoje alguém me encaminhou um convite do condomínio, já fazendo inclusive o alerta que não é responsável pelos sintomas da criança. Olha que porcaria. Quer fazer um negócio para transferir uma carga sobre a vida das crianças e não é responsável pela reação da criança. Então, que os responsáveis estejam juntos, porque estou dizendo assim, eu vou botar uma carga nele e depois o medo vai entrar dentro dele e aí vocês lidam com isso. A opressão vai entrar dentro deles e vocês depois lidam com isso, porque vocês são pais, vocês são responsáveis. Então, um pai, uma mãe cristã, que conhece o mínimo da palavra, não permite. Não permite. Isso não é ambiente para os seus filhos. E todos os lugares, eu tive num lugar que eu faço aula nesse lugar e chegou, está lá, todo enfeitado de Halloween. E aí, eu falei sobre aquilo, eu falei assim, e o culto de ação de graça, quando vai ter? Porque vocês querem imitar os Estados Unidos, né? Então, vamos lá, culto de ação de graças. E ensinar para os seus alunos ser gratos, agradecer por tudo de bom que Deus tem proporcionado a eles. Então, às vezes vem com essas porcarias e não faz por completo, né? Então, vamos instituir o culto de ação de graças ou o dia de ação de graças para agradecer, né? Coloca lá o painel de gratidão, tudo aquilo que você é grato por todo o bem, né? Porque só cultivar coisas malignas, satânicas como essa, bicho, tem influência total, estou falando, me mandaram mensagem hoje, está aqui nessa reunião, e ainda está lá no advertência que não, que o responsável deve acompanhar, porque não é responsável pelo resultado, a influência, a reação da criança. Pô, que de bom tem isso então? Não é verdade? Vou descarregar uma opressão sobre eles, vou colocar um espírito neles, e você é responsável, você lida com ele depois. O filho é teu. Nós vamos fazer essa diversão aqui, vamos trazer essa opressão para o condomínio, vamos lançar sobre os filhos de vocês, depois você lida com ele lá em casa. Você acha que está certo isso? Sim ou não? Não compactue. Não compactue. Porque medo é um espírito. E ele entrou, dá trabalho para sair. Medo é um espírito, tá? E ele entrou, dá trabalho para sair. Bastante trabalho. E o medo é um bloqueador da fé. Por isso a Bíblia fala tanto sobre ele. Vamos lá. Lê aqui comigo. Não tenha medo. Isaías diz assim, desde o início faz conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. Farei tudo o que me agrada. Farei tudo o que me agrada. Deixa eu fazer só algumas observações. Quem estava aqui sexta-feira? Vocês viram o que aconteceu ou não? Sim ou não? Você sabe que eu não vou além para não fazer exposições, né? Eu não vou além para não fazer exposições, mas eu poderia fazer. Então, eu só vou dar, daquilo que você ouviu, só vou dar um retorno para você de algumas causas. De algumas causas. Algumas daquelas situações que nós vimos aqui. Falado na boca, eu vou destruir o casamento. Eu vou destruir essa família. Eu vim para destruir essa família e eu não vou deixar ficar juntos. Outro, entrou pela amargura. Eu coloquei ódio no coração dela. Eu enchi o coração dela de ódio. E foi alimentando, até chegar ao estágio que nós vimos. E aí, outros, cada um, você vê que vai chegando a um ponto que não tem mais como carregar. Há aquilo que nós vimos, dessas explosões, tamanha a opressão maligna.
E às vezes o problema é as pessoas achar que aquilo que é natural, um sentimento é natural, um pensamento é natural. Não, não é. Não é. Que uma situação é natural, todo mundo passa. Não é. Não é. Eu sempre falo, saiba separar o que é comum de natural, de normal. Não é porque é comum que é normal, né? E lembrando que eu só esqueci de uma coisa. Só esqueci de uma coisa porque eu não me atentei, de verdade, tá? Só esqueci de uma coisa que eu não me atentei, mas eu falei sobre o que ia acontecer, fazendo um alerta para as pessoas que estavam nessa reunião. A única coisa que eu não me atentei foi que tinha gente com criança na reunião. E nesse dia, nesse momento, não é lugar para criança. Entendeu? A criança é escolinha. A criança é escolinha. Por quê? Porque nós estamos entrando num campo de batalha. Nós estamos entrando num campo de guerra. E nessa guerra acontecem coisas como nós vimos. Então, eu alertei, falei com antecedência. E posso falar novamente. Sexta-feira vai acontecer novamente. Por quê? Porque não é natural o que tem acontecido na vida de muitos. Não é normal. E não trate. E também não fuja. Porque vida você só tem essa. Viver, quem veio para roubar, matar e destruir? João 10:10. É roubo, é morte, é destruição, está errado. Está errado. Está errado? 100% errado. 100% errado. E o problema é as pessoas aceitarem isso. Se conformar com isso. E não é reagir com as armas certas. A Bíblia diz que, embora nós sejamos humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas. São espirituais. Se quiser lutar com armas humanas contra aquilo que é espiritual, já perdeu. Diga comigo, porque Deus não nos deu. Lê você. Mas porque Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo. É um espírito. É um espírito. Que se você der lugar, ele toma conta. E se ele toma conta, ele anula a tua fé. Mas ele nos deu um espírito de poder. Diga a palavra poder. Poder. Olha aqui, que impacto que tem essa palavra. Poder. Por isso que eu sempre falo assim, ó meu alerta. Quanto mais você está na igreja, quanto mais você aprender, mais sucesso você terá lá fora. Porque o tipo de oração que nós realizamos e você aprende na igreja, não é para você orar na igreja, é para você orar fora da igreja. Seus problemas não estão dentro da igreja, seus problemas estão fora da igreja. O que você enfrenta não é dentro da igreja, o que você enfrenta é fora da igreja. Oração, tem várias formas de oração. Adoração, louvor, estou louvando, adorando, pedindo perdão. Eu estou me relacionando com Deus, abrindo meu coração a Deus. Oração de poder e autoridade, repreendendo o mal. Então tem várias formas de oração. Geralmente eu pergunto assim, qual oração você sabe? Eu aprendi o Pai Nosso, ponto. Você acha que só o Pai Nosso é o suficiente? Você acha que você repreende o mal falando Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino? Você acha? Sim ou não? Sim ou não? Como é que você repreende o mal? Como é que você repreende um espírito?
É aquilo que nós falamos aqui. Como é que se repreende sintomas? Como é que se repreende opressão? Como é que se repreende o espírito do medo? Que é um espírito. Como é que se repreende? Não é com Pai Nosso. E não é com murmuração, reclamação. É com oração. E oração, ela tem funções. Você precisa aprender mais sobre oração. Porque eu disse ainda nos últimos dias, eu ando confrontando, tá? Eu acredito, então ore. Você tem orado? Tem repreendido? Não, eu creio, mas eu creio, então faça. Porque senão não é verdade, você não crê, você sabe, mas na verdade você não crê o suficiente para fazer. E aí, o espírito do medo está anulando a fé, está me fazendo fugir do confronto que eu não posso fugir, de enfrentar o que eu não posso fugir, de enfrentar, e eu estou sendo roubado. Eu estou sendo roubado, eu estou na igreja e estou sendo roubado. Eu estou na igreja e não estou exercendo o poder e a autoridade que o Senhor me deu. A poder e a autoridade que foi dado a nós. Eis que vos dou o poder e a autoridade. Agora, poder e autoridade, de que vale poder e autoridade se não é usada? É verdade ou não é? Sim ou não? Um pai tem poder e autoridade sobre um filho? Agora, de que vale esse poder, essa autoridade, se ele não exerce ela? Não é verdade? Sim ou não? Eu preciso exercer. Eu sou uma autoridade. Ele nos deu o espírito de poder, coragem, diga comigo, de amor e de bom senso e disciplina pessoal. Habilidade que resulta em uma mente calma, diga comigo, uma mente calma, e o quê? Só que, se o espírito do medo tomou conta, aonde está essa mente calma e autocontrolada? Aonde está essa mente calma e autocontrolada? E se uma mente conturbada, agitada, bombardeada, sem paz, aonde está? O problema é que essa preparação, gente, o bispo, a oração que nós fizemos aqui, como disse sexta-feira, tem dia que você vai ter que fazer, não tem nenhum pastor perto de você. A oração no teu trabalho, quem vai fazer essa oração lá? Gente, chega um momento na vida, deixa eu falar uma coisa com muito amor, tem que caminhar com as próprias pernas. Chega um momento na vida que você vai ter que caminhar com as próprias pernas, você não tem um pastor a tirar colo com você. E pode chegar um momento de não ter ninguém para te socorrer. Deixa eu falar uma coisa, é igual a história, você quando conversa com algumas pessoas que fazem técnicas de defesa, que sabem utilizar arma de fogo e etc., você fala assim, você pergunta assim para os policiais que tem na igreja, ele diz assim, é melhor você ter e nunca precisar usar, do que você precisar usar e não ter ou não saber. Tá certo? Sim ou não? É melhor eu saber e talvez nunca precise usar, não que isso aconteça no mundo espiritual, é impossível você não precisar usar, porque a nossa luta é uma luta espiritual, e ela é diária, ela é contínua. Existem problemas financeiros que é de ordem espiritual, não vai mudar se não tratar de forma espiritual. Existem problemas de saúde, que é de ordem espiritual, não vai resolver com medicamento. Não se resolve. Existem problemas familiares que é de ordem espiritual,
E se realmente não houver o entendimento disso, se levantar de forma espiritual para combater, para expulsar, usar a autoridade que foi dada, fica no mesmo lugar, gente. Não sai do lugar. Vamos lá, vou falar vários versículos para você sobre o medo. Diz assim, ó: busquei o Senhor, diga comigo, e Ele me respondeu. Lê o resto. Livrou-me de todos os meus temores. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Nós vivemos um tempo de muito medo, numa sociedade cheia de medo, pessoas estão sendo vencidas pelo medo. Medo do quê? Vê se bate aí. Medo de doença, medo de viver, medo de perder o emprego, medo de perder os bens, a família, medo das coisas mais estranhas, medo de sair de casa, de dirigir, medo de falar com as pessoas, medo de enfrentar os problemas, medo do futuro, medo de perder um filho, medo dos filhos não conseguirem vencer, medo de ficar doente, medo de ter enfermidade, medo. E será que é normal? Uma pessoa que vive atormentada pelo medo dessa forma, ela está vivendo em paz, está vivendo vida plena? Vida abundante, sim ou não? Não. Jesus disse, não preocupeis. Paulo disse, não vos inquieteis. Pedro disse, lance a sua ansiedade no Senhor. O salmista disse, entregue as suas preocupações ao Senhor. Salmo 23, mesmo quando eu andar, diga comigo, vamos lá, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, diga, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, diga, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos lá, Salmo 27, diga comigo, o Senhor é a minha luz, diga, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Medo do quê e por quê? E por onde entrou esse medo? E o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Diga comigo, não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Acho que foi hoje de manhã, alguém me mandou um vídeo vendo as pessoas mundo afora, na corrida pela compra do ouro. Vocês viram a correria que está para comprar ouro? Está uma correria no mundo, os países em busca de ouro. Todo mundo, os vídeos dos especialistas brasileiros falando do ouro, todo mundo correndo atrás do ouro, como se isso fosse resolver alguma coisa. As pessoas deveriam estar mais preocupadas se estão com a vida no altar, se o nome está escrito no livro da vida, se a trombeta soar e a igreja for retirada, se ele vai fazer parte dos nomes daqueles cujos nomes está escrito no livro da vida. Que ouro não vai resolver problema nenhum a partir do momento que a igreja for tirada daqui. Eu já disse para você, só tem uma forma, querido. O sistema está prontinho. A partir do momento que dizer, tocar a trombeta, a igreja for tirada e governo do anticristo se estabelece, acabou. Você já não faz mais nada. Está aí. Hoje você só compra com Pix. É ou não é? Compra, vai no mercado, Pix. Vai no posto, Pix. Cartão de crédito ou Pix. Hora que o sistema for instalado, você já não faz mais nada. Seu dinheiro você nem saca. O que é seu não é seu. Não será seu. Você já sabe disso. O sistema está todo pronto para isso. Todinho pronto para isso. Né? Tem gente caindo nessa ilusão que a partir do momento que o Bitcoin não vai ter, vai,
O sistema é mundial, filho. O sistema é global. É mundial. Qual deveria ser a grande preocupação? Eu estou pronto, está pronto, meu nome escrito no livro da vida. Se a igreja for tirada antes de tudo isso acontecer, que a igreja, essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, que a igreja será tirada, acabou, não tem mais o que fazer, não tem para onde correr, não tem onde esconder. Onde você se esconde hoje? Aonde? Se o sistema de satélite enxerga uma árvore que caiu no meio do mato, você não dá um passo sem. Uma árvore que cai, eles sabem hoje. Então a igreja não é igreja escapista, a igreja está pronta. Nós não estamos pensando em escapar, nós estamos pensando em subir. Essas são técnicas de quem pensa em ficar, se acontecer alguma coisa. Querido, eu lamento dizer que, se acontecer, toda a estratégia que as pessoas estão traçando não vai acontecer, porque é mundial, é interligado, é uma só moeda, é um só governo. Não tem para onde correr. O sistema será totalmente interligado. Então, qual deveria ser a preocupação? Os depósitos que eu estou fazendo nos céus. Quais são os depósitos que eu estou fazendo nos céus? A gente pensa assim, fala assim, não, mas tem como controlar. Você teve como controlar agora a pandemia? Estabeleceu, você não põe a cara para fora de casa, porque se você botar a cara para fora, você vai ser preso. Está aí o sistema, você viu o que a gente passou na pandemia? Você faz o quê? Está entendendo ou não? Sim ou não? E eu faço esse alerta porque eu tenho falado sobre isso. Eu tenho falado sobre isso, duas coisas. Eu estou fazendo alerta, estou antecedendo para você. Esse acordo que fez agora, ou ele vai arrebentar e não vai dar nada, ou ele vai avançar para alguns estágios, e se ele avançar, biblicamente, ele não vai acontecer da forma que ele vai acontecer, mas ele acontecendo, o governo do anticristo está aí. Porque é o cara que vai resolver. É o homem que chega resolvendo os problemas do mundo. Onde havia guerra, agora há paz. Onde só havia conflito, teve alguém que resolveu todos os problemas. O ataque contra o tráfico agora, vamos eliminar, vamos exterminar esse povo, todo mundo vai cair. Porque todo mundo está em busca de um Salvador. Todo mundo está em busca de um Salvador, e o Salvador vai chegar desse jeito. Não Cristo, o Salvador. Porque ele já foi, já veio, agora ele vem para buscar a igreja. Amém? Lamentações 3:57. Tu te aproximaste quando eu a te clamei e disseste, diga comigo, não. Vamos lá. Eu sei que você já está em pânico. Eu acho que eu vou levantar vocês e vou fazer uma oração igual sexta-feira. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo, tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O que acontece com a gente? Por que o medo entra e toma conta? Qual que é uma das portas do medo? Quando a gente quebra princípio. Você sabia que o homem não tinha medo, não tinha nem razão para ter medo? Aonde o medo entrou? No pecado original. Quando Adão e Eva desobedeceu. A primeira coisa que aconteceu, eles tiveram medo de Deus. Eles já se esconderam da presença de Deus. Então, o que acontece? A desobediência gera insegurança. Quando nós quebramos princípios,
Isso gera insegurança. O medo entra e anula a nossa fé. O noticiário pode facilmente provocar medo e desespero em muitas pessoas. Medo é uma sensação desagradável, um sentimento de ameaça, um desconforto e insegurança, uma falta de paz que nos traz angústia, um sentimento de pavor que às vezes nem é possível explicar. Medo de algo ruim acontecer, pressentimentos apavorantes, esses pensamentos de medo trazem desânimo e aflição. Lembra o livro de Jó? O que eu temia me aconteceu, o que receava me sobreveio, nunca estive descansado. O medo atraiu. Nunca estive descansado. Então, voltando àquele primeiro versículo, se Deus não nos deu o espírito de medo, por que eu vou aceitar isso? Eu vou começar a combater. Se Ele me deu o espírito de coragem, de poder, é esse espírito que eu quero. Medo do quê? Se Ele tem o controle de todas as coisas. Medo do mal, esse medo de espíritos, por exemplo, como sexta-feira, isso é um erro. Isso é um erro. Você já viu a história do animal? O animal sabe que você tem medo dele. E quando ele sente, que ele sente, porque você libera o odor do medo, adrenalina, e quando ele pressente, ele sente que você tem medo, ele te ataca. É quando ele te avança. Quem veio da roça sabe disso, né? É assim ou não é? Um animal sabe quem tem autoridade e não tem. Quer ver como é que é muito fácil provar? Quem tem um cachorrinho aqui? Não generalizando, tá? Não generalizando. Se o homem diz, vai deitar, ele põe o rabinho e vai. Se a mulher disse, sai para lá, vai deitar, ele bana o rabinho e ainda faz assim. É ou não é? Porque ele sabe aonde há autoridade. É igual a história da mãe e do pai correção. Às vezes o pai fala, às vezes a mãe grita, esperneia, faz ameaça e nada acontece. E eu vou te falar por quê. Porque é muita ameaça e pouca autoridade. E quando a correção, eu sempre oriento, tá? Pai, mãe, não corrija para deixar malandro. Porque dependendo da correção vai deixar malandro e manipulador. 1, 2, 3 vezes você corrige de verdade, de forma firme, você não vai precisar fazer mais, você só vai falar. Por que acontece geralmente com a mãe? Não generalizando, sei, mulheres, não fiquem chateadas comigo, mas é porque muitas vezes é muito barulho, muito alarido, muita ameaça e pouca ação. E correção de mãozinha, de chinelo, só vai estragar ele. Não tem medo de mão e não tem medo de chinelo. Não tem. Ok? Só vai estragar. Por isso que a Bíblia diz, não retire a vara do menino. Porque nem por isso você vai salvá-lo do inferno. Porque uma boa correção vai colocar no lugar. Não vai deixar se perder. Eu falei hoje, eu comecei falando sobre a história aqui sobre a história do Halloween, porque quantos foram criados com aquelas musiquinhas malignas? Inclusive, outro dia eu falei numa reunião aqui, e agora esses dias eu estava passando um canal, não sei se foi na Netflix, não sei onde foi, deixa eu lembrar aqui, gente. Tá
estava lá o tema do filme assim, O Homem do Saco. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu não sei nem do que se trata, mas quando nós éramos pequenos, papai e mamãe falavam assim, principalmente mamãe, olha, se você não me obedecer, eu vou mandar o homem do saco vir te pegar. Ele vai te levar. Não é? Sim ou não? Quais as outras musiquinhas? Inclusive, essa semana me mandaram umas musiquinhas, fica atento com as músicas de crianças, tá? Tem algumas músicas que já são inspiradas no candomblé. Inclusive, a batida dela é para criança, o desenho é de criança, mas a batida é da Umbanda e do candomblé. Coloca lá e parece que é inofensivo e eles já estão sofrendo a influência. Quais são as musiquinhas que você ouvia quando mamãe queria fazer você dormir? Qual era? Boi da cara preta? Aí, ó, tá vendo? Hã? Já é programado para ter medo, né? Boi, boi, boi. Já arrepiou aí? Hã? Né? Depois veio a cuca, não é? Cuidado com a cuca te pega daqui. Lembra da cuca? Hã? Não entendi. Bicho papão. Hã? Aí, olha, para pensar como hoje eu recebi esse negócio aí, que o convite é, eu não entendi muito bem se vai passar joguinhos para as crianças. O vídeo que me mandaram é da galinha, galinha pintadinha, né? Da galinha pintadinha, né? Que parece uma musiquinha inofensiva, e já está no batuque do candomblé, no ritmo, entendeu? E assim por diante. Diz assim, ó, Provérbios 15, todos os dias dos desanimados e dos aflitos, diga comigo, são maus, por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Mas aquele que tem um coração contente, feliz, tem um banquete contínuo, independente das circunstâncias. Por isso que quando nós precisamos, a palavra é o antídoto para combater o medo. Cada versículo como esse, são versículos que a gente anota e começa a orar e declarar cada um deles. Porque, imagine, olha o tanto que a Bíblia é profunda, e vê se isso não é real. Todos os dias dos desanimados, dos aflitos, são maus. É verdade. O que ele está esperando? Nada. Nada. Desanimado, aflito, oprimido, perturbado. O que ele está esperando de bom? Nada. Por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Eu disse, cuidado com a sua mente, porque toda atuação começa pela mente. Sequestrou a mente e sequestrou a vida. Quando o diabo tem acesso à mente, sequestrou a mente de uma pessoa, ele sequestra a vida da pessoa. Qualquer pessoa que você vê num estado de possessão começou pela mente. Tudo começou na mente dela. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Diga comigo, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quer dizer, nós aprendemos que o temor do Senhor é o amor reverencial. Esse é o nosso estilo de vida. É o estilo de vida do cristão, temer ao Senhor. Nós precisamos identificar, espera aí,
eu temo a Deus, quer dizer, amor reverencial. Agora, o temor no sentido de medo é maligno. Eu não posso aceitar. Por que eu não posso aceitar? Porque, biblicamente, eu vou chegar no texto bíblico, que você vai aprender que o medo, ele distorce a sua visão. O medo te faz enxergar coisas distorcidas. O medo, ele é terrível. O medo te faz enxergar o que não existe. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, diga comigo, não tenha medo, então somente creia. Para quem o Senhor disse isso? Para o homem que estava com a filha morta em casa. Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Mas o que vai fazer numa situação como essa? O que nós podemos fazer? Não tenha medo, tão somente creia. Qualquer situação pode ser revertida pela fé. Por isso o Senhor disse, olha, não tem nada perdido, não tenha medo, tão somente creia. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga comigo, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Agora, o vento já estava lá. Ele saiu e começou a andar sobre as águas. Olha que coisa incrível, né? Primeiro, Jesus está vindo caminhando sobre as águas, eles veem a imagem de Jesus caminhando sobre as águas, o medo toma conta, a visão distorce e enxerga um fantasma. Enxerga o quê, gente? Enxerga um fantasma. O Senhor diz, não tenha medo, sou eu. Se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. O Senhor falou, venha. Pedro desceu das águas, diga comigo, começou a viver o sobrenatural. Começou a viver o milagre de caminhar sobre as águas. Mas o texto diz, reparou no vento. Foi o vento que o afundou ou foi o medo? O vento já estava lá. Quer na prática isso? Quantas pessoas que não começar a dar seus passos de fé e viver o sobrenatural e a circunstância não estava favorável, mas estava vivendo um grande milagre, como muitos estão vivendo um grande milagre, mas de repente começa a se distrair, começa a olhar para onde não deve, a fé é anulada e começa a afundar. O que está afundando? É o vento? É o problema? É a crise? Não, é o que deixou entrar dentro, porque você sabe muito bem que não importa o tamanho da tempestade, o quanto de água há ao redor do barco da sua vida, desde que ele não entre para dentro. Entrou para dentro é que é o problema. Enquanto esse mundaréu de água está fora, nada vai acontecer. O problema é quando ele entra. Aí ele vai afundar. Está entendendo ou não? Por isso que nós precisamos continuar olhando para o lado certo, para a direção certa. Olha, quando eu comecei a caminhar sobre as águas, já tinha vento. A crise já estava aí. Quando eu dei meus passos de fé, o problema já estava aí. Não tinha nada favorável para mim. Eu comecei na fé. O problema é o que eu estou fazendo depois. Eu sempre confronto isso, tá? Não sei se eu deveria ter feito, não sei. Não, o problema não é o que você fez, o passo de fé que você fez, o que você deu. O problema é o que você fez depois. Começou a fazer depois. Aí é que está o problema. Não questione agora, questione o que você está fazendo. Não é quando você deu o passo lá. Às vezes, quando você começou a caminhar sobre as águas, você estava com o olhar no lugar certo, na direção certa. De repente, você começou a se distrair, começou a olhar para onde não deveria. Gente, se nós não formos seletivos, nós vamos viver apavorado. É verdade ou não é? Acompanhe os noticiários, para você ver. Acompanha. Você não sabe por que você está tão apavorado, é o que você está se alimentando, é da fonte que você está se alimentando.
É o que você está colocando para dentro. É o que você está ouvindo, é com quem você está conversando. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, diga comigo, homem de pequena fé. Lê o resto. Porque a dúvida anula a fé. Você estava caminhando, você estava vivendo sobrenatural, mas você duvidou e agora você está afundando porque você duvidou. Está entendendo ou não? Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Eu diria para você assim, tenha medo de uma única coisa, perder sua salvação. O resto você não deveria ter medo de mais nada. Só de perder a sua salvação. Não deveria ter medo do diabo, não deveria ter medo do futuro, até porque a gente, quando tem medo do futuro, é porque a gente está vendo um futuro sem Deus. Um futuro onde Deus não está. E isso não é possível. Está entendendo ou não? Isso não é possível. Muitos têm vivido paralisados pelo medo. O medo de coisas que não estão acontecendo e possivelmente não vai acontecer. E alguma coisa que esteja acontecendo já entrou porque o medo anulou sua fé, quando você deveria ter fechado. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Diga comigo, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e esperança e Como é que eu vou ter medo do futuro só se eu estiver enxergando o futuro aonde Deus não esteja? Isso não é possível. O medo sufoca a nossa capacidade de pensar, agir como deveríamos. Porque dividindo a sua mente, você não pensa com clareza o que deveria pensar e começa a sentir as consequências que o medo traz. Porque o medo traz consequências. Nós deveríamos questionar situações, sentimentos. Quando você vai para Salmo 42, 5, 11 ou 43, você vai ver Davi confrontando seus sentimentos. Por que você está assim, ó minha alma? Por que você está batido, ó minha alma? Por que você está tão ansiosa dentro de mim? Nós deveríamos aprender a confrontar os nossos sentimentos. Por que eu estou com medo? Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou perturbado? Por que eu perdi a paz? Por que eu estou tão ansioso? E aí ele mesmo diz, espere em Deus, confie em Deus. Essa é uma técnica infalível. Você questionar seus sentimentos. Você confrontar seus sentimentos. Faça perguntas para você, por que você está com medo? Medo do quê e por quê? Qual foi a porta de entrada desse medo? Agora eu tenho que ir lá para Deuteronômio e entender que entrou por um caminho e vai sair por 7. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá, e dirá tudo o que eu ordenar a você. Diga comigo, não tenha medo deles, pois eu estou com você, para protegê-lo, diz o Senhor. Porque estava lá, Jeremias dizendo, eu sou jovem demais, eu sou menino, o Senhor diz, não diga que você é jovem demais, não diga que você é incapaz, não tenha medo, não tema. Gente, o medo é escravizador, o medo ele escraviza, ele causa esse sentimento de incerteza, e se ele entrar, olha o que eu vou te dizer, se você combatesse, não ia acontecer nada do que você teme,
ou deixou entrar como temor. Só que existe um risco muito grande da pessoa começar a acelerar o processo por medo. Ela começa a se sabotar por medo de acontecer o que possivelmente nunca vai acontecer se ela der a resposta certa. Existem pessoas que já entram num processo de autossabotação, autossabotagem. Ela começa a acelerar o processo, quando deveria ter esses questionamentos. Por que eu estou assim? Por que eu estou com medo? Por que eu estou ansioso? Medo do quê? Medo de acontecer o quê? Medo que não aconteça o quê? E dar as respostas certas. Espera aí, só existe uma maneira disso acontecer, se Deus não estiver. Medo de que futuro? Que futuro? Um futuro em que Deus não está? Não é possível. Você sabe que o medo, ele pode torná-lo procrastinador. O que é procrastinar? O que é a gente procrastinar? Então, medo, vou adiando decisões, vou me tornando uma pessoa procrastinadora. Por quê? Medo de errar, de me frustrar. E com esse medo e procrastinando, muitos acabam perdendo o destino. Aquilo que era para ser poderoso. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo. Ainda que o cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões, representa a gente, tá? Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Quer dizer, mesmo estando cercado pelo mal, não tema. Nós nunca seremos aquilo que Deus nos criou para ser se vivermos com medo. Diga comigo, eu nunca serei aquilo que Deus me criou para ser, vivendo com medo. Enquanto o medo dominar, a gente não avança em vitória, gente. Nós não avançamos em vitória. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quer dizer, quando os olhos espirituais foram abertos, ele enxergou que o mundo espiritual a seu favor era muito maior do que os adversários. Não é incrível isso? Se Deus abrisse os nossos olhos para a gente enxergar, nós veríamos um exército muito maior a nosso favor do que aquele que é contra. Então que Deus abra, Senhor, abra os meus olhos. O medo prejudica a saúde física, causa estresse, afeta as nossas emoções, porque é um sentimento que adoenta a mente, a alma e o corpo. Doenças cardiovasculares, hipertensão, problemas digestivos, dores de cabeça, distúrbio de pele, úlceras e estresse, causado pelo medo. Provavelmente o medo vai alterar a sua forma ou como você se alimenta, a quantidade que se alimenta, e vai afetar o sono, o humor e relacionamentos. Tem problema de saúde que é medo. Tem problema que vai arrebentando na pele, que é medo. Estresse. Nossas emoções atingem o nosso corpo inteiro. O medo pode ser devastador. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Diga comigo, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo, grande, diga comigo, será a sua recompensa. Qual é a causa do medo? Medo do quê? Por que te abates, ó minha alma? Por que está tão ansiosa dentro de mim?
Já questionou? Já confrontou? Aprenda a fazer isso. Por que você está tão perturbada? Oriente o foco. Colocar na direção certa. Bispo, eu não consigo, eu não tenho um controle. Então mude os hábitos. Saia um pouquinho de rede social. Elimina filme porcaria. Porque dependendo do estado da pessoa, ela começa a buscar só aquilo que alimenta o que não é bom. Filmes que alteram as suas emoções. Vídeos que não contribuem para a sua saúde espiritual e emocional. Você vai se alimentando, você vai colocando, ó, diga assim, ó, diga meus olhos são porta de entrada. Diga meus ouvidos são porta de entrada. Quer dizer, ó, o que está entrando para dentro entra por aqui e por aqui. Contamina, bispo? Contamina. E o que sai da boca também contamina. Isso aqui é a porta de entrada. Biblicamente em Tiago, estuda Tiago que você vai ver. É assim que acontece, ó. Entra na sua mente, da sua mente vai descer para o seu coração. Desceu para o coração, está concebido. Inclusive o pecado é concebido assim. Você capta com os olhos, processa na mente e desce para o coração. Captar com os olhos não tem problema, chegar na mente não tem problema, você tem que bloquear ali. Porque só não pode descer para o coração. Está entendendo ou não? Porque o problema é quando desce para o coração. Se a gente bloquear antes, não tem problema nenhum. O problema é deixar descer para o coração. Quando desce para o coração, toma conta. Lucas 1,30, mas o anjo lhe disse, diga comigo, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Diga comigo, diga Deus, o Deus, diga, vai, vamos lá com fé, diga o Deus Todo-Poderoso está comigo. Diga mais uma vez, diga o Deus Todo-Poderoso não está comigo. Diga não temas, porque Deus está com você. Fala para você, diga não temas, porque Deus está com você. Ele disse, não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Antes de terminar aqui, eu vou ler Isaías com você. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Diga comigo, não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Quando nós nos focamos em Deus, na palavra, nós nos alimentamos dela, nós nos tornamos mais fortes. Fortes e corajosos. Por dentro e por fora. Quando nós nos enchemos de Deus, é uma pergunta que eu quero fazer a você. Quanto de poder e força Deus tem? Quanto Ele tem? Todo o poder, não é? Se encha dele. Se encha dele. Podemos, pois, dizer com confiança, diga comigo, o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Você acredita que Deus é quem Ele diz ser? Sim ou não? Você acredita que Ele vai fazer o que Ele diz que faz? Então por que o medo? Por que o medo? Essa é uma batalha de fé. E ela só pode ser vencida pela fé. Vencer o medo crendo na palavra é a única forma. Recorra a ela. Fique em pé, por gentileza.
Eu vou deixar para você depois, para a sua meditação, Isaías 41. Feche seus olhos que eu quero que você escute de olhos fechados. Só receba. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu o chamei, e disse: você é meu servo, eu o escolhi, e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saibam, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponha a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Essa é uma palavra para trazer total segurança ao seu coração. Por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você recebe? Recebe? Então receba e fala com Deus, porque Deus está dizendo a você que não há razão para você ter medo, que não há motivo para você ter medo. Tema só Ele e mais nada, porque nada daquilo que o diabo tem atacado você e dito que vai acontecer, pode acontecer se Deus estiver na sua vida. Louve com essa canção. Diga: eu sou o filho de Deus. Filho de Deus. Diga: eu não sou. Eu não sou mais escravo
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. É isso que Ele quer que entre no teu coração. Deus abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou. E agora? Posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não, você não é escravo do medo, não. Eu não sou mais escravo. O medo não pode ter mais poder sobre a tua vida. Medo do futuro, medo de morrer, medo de perder, medo de não dar certo, medo de não acontecer, medo. Não. Sou mais escravo. Seja livre dele. Do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu quero que você ore e você vai dizer: eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Medo do futuro, medo de não vencer, medo de não chegar lá, medo de não acontecer, medo de não dar certo, medo de não prosperar, de não crescer, medo de não realizar os seus sonhos. Não, mentira. Diga: eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo, porque não há o porquê ter medo. Se Deus está na minha vida, o meu futuro está certo. Se Deus está comigo, o meu futuro é poderoso. Se Deus está no meu futuro, não há o que temer. Não há o que temer e eu não temo. Diga com autoridade: espírito do medo, eu não te aceito. Espírito do medo, eu não te aceito. Eu não te aceito. Eu tenho um futuro poderoso. Eu tenho um futuro glorioso. Em nome do Senhor Jesus, eu não tenho medo, porque Deus está na minha vida. Deus está no meu futuro. Por que você está assim perturbado, ó minha alma? Você está temendo o que, ó minha alma? Por que você está triste, angustiado, ó minha alma? Eu não tenho medo. Eu não tenho. Diga: confronta. Porque não tem. Não existe um futuro onde o meu Deus não esteja. Não existe um futuro onde o meu Senhor não esteja comigo. E eu creio nessa palavra de Isaías. Eu possuo essa palavra de Isaías. Deus é o meu ajudador. Deus é o meu ajudador. Eu não temerei o que me possa fazer os homens. Deus é o meu ajudador. Diga: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa mão que nunca perdeu uma batalha, essa mão que nunca perdeu uma guerra, essa mão que é vencedora, vitoriosa. Ela é com você. Ele te sustenta com essa mão poderosa. Aleluia.
creio, Senhor. Eu creio. Eu creio em tempo de bênção, uma estação de bênção chegando. Eu creio, Senhor, em um tempo de alegria. Eu creio, Senhor, eu creio em um futuro. Como diz Jeremias, eu bem sei os pensamentos que pensa a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Deus tem um fim que você espera. Deus tem um final glorioso. O nosso final é de glória. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Vai, Espírito Santo. Levanta essas pessoas. Fortalece essas pessoas. Unge essas pessoas. Que o espírito do medo saia. Que o temor saia. Que a opressão saia. Que a angústia saia. Que a ansiedade saia. Em nome do Senhor Jesus. Ansiedade, preocupação, espírito do medo, pode sair desse coração, pode sair dessa mente. Sai da vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Toda ansiedade, toda preocupação, angústia, tristeza, em nome do Senhor Jesus. Coração dela, a mente dela não é seu lugar. Não há lugar para você na vida dela. Não há lugar para o espírito do medo na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Que ela seja tomada pelo espírito da certeza, da convicção, da fé, da coragem. Que o espírito de poder, coragem e ousadia, em nome do Senhor Jesus. Receba esse espírito. Receba esse espírito. Receba o espírito da paz, o espírito da coragem, o espírito da ousadia. Temer por quê? Temer por quê? E o quê? Diga: eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Louve. Temer porque Se estou guardado, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré. Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Haja o que houver. Diga: venha o que vier. Venha o que vier. Irás prover de novo. Ele vai prover, Ele sempre provê. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, mas Vivo do que creio. do que creio. Irás prover de Vai, novo. Ele vai prover, Ele vai prover. Eu creio em Ti. A tempestade E o vento forte e o vento forte não vão roubar a minha não deixa. fé em Ti, meu Não, não Deus. pode. A tempestade E o vento forte e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti. meu Deus. A tempestade e o vento. e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Temer porque Se estou se eu estou guardado por Ele nunca perdeu. nunca Ele nunca perdeu. uma batalha.
Ele é o Todo-Poderoso. Seu nome é Jeová Jiré. Jeová Jiré. Irás prover Ele sempre proveu. novo. Ele sempre proveu. Eu creio. E Ele vai continuar provendo. Então não tenha medo. Temer porque se eu Está na hora de você começar a falar ao diabo, aos problemas, o tamanho, a grandeza do teu Deus. Está na hora de você começar a declarar e mostrar aonde está a sua fé e dizer: não há a mínima possibilidade. Não há a mínima possibilidade de não acontecer aquilo que Deus tem comigo. Não há a mínima possibilidade de eu não chegar vitorioso e viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Não há a mínima possibilidade dessa situação não ser revertida. Existe um Deus que eu creio. Existe um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que todo o poder está nas mãos dele. Não há a mínima possibilidade de eu não vencer essa guerra, porque eu não luto na força do meu braço, eu luto na força do braço do meu Deus. Não há a mínima possibilidade. Fala para você: eu não tenho medo de não acontecer, eu não tenho medo de não dar certo, eu não tenho medo de não vencer, eu não tenho medo, porque eu sei quem é comigo, eu sei aonde a minha vida está, eu sei nas mãos de quem a minha vida está. Diga, faça, mostra ao diabo, mostra ao mundo espiritual aonde está a sua fé, aonde está a sua confiança. Diga: não há a mínima possibilidade. Deus está na minha vida, o Todo-Poderoso está comigo. Aleluia, aleluia. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Deixa entrar. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Como é que você não vai vencer? Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você, aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tenha medo, não tema, eu o ajudarei. Eu o ajudarei. Toma posse. Toma posse. Não temerei na direção do impossível. Eu vou. Não tema. Não temerei, eu vou contigo. Em qualquer lugar, a tua mão me guiará. Não temerei. Diga. Quero andar nas alturas. Não temerei. Na direção do impossível eu vou. Não temerei. Não temerei, eu vou contigo. Em qualquer lugar, a tua mão me guiará. Não temerei, quero andar nas Ele vai andar. alturas. Ele vai fazer com seus pés como os pés da corça, pisar nos lugares altos da terra. Ah, não temerei, Senhor. Eu vou contigo. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, a tua mão me guiará até o fim. Não fala nada. Deixa o Espírito
da fé, da coragem, do bom ânimo tomar conta do seu coração. Depois de tantas palavras, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Abrirei rios nas colinas estéreis, fonte nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Se encha dessa convicção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não diria, não faria, não confirmaria aquilo que disse. A Bíblia diz que só é uma coisa impossível que Deus faça: que Ele minta. É impossível Ele mentir. Que o espírito da coragem, da ousadia, da certeza, da segurança em Deus tome conta do seu coração. Esse é o lugar mais seguro para estar. É em Deus. Esse não há perigo. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Quando Ele está conosco na fornalha, a fornalha não tem poder sobre nós. Se entramos na cova dos leões, Ele fecha a boca dos leões. Estamos seguros. O lugar mais seguro é onde Ele está. Então não há o que temer. Receba essa certeza no seu coração, essa paz, essa segurança em Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda e te segura com a sua mão direita vitoriosa. Seja abençoado nessa noite, seja fortalecido nessa noite e saia daqui em total segurança, porque aonde Deus está, não há motivo algum para temer. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus, seja fortalecido em nome do Senhor Jesus e tomado pelo espírito da coragem, do bom ânimo, da fé, em nome de Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse desse espírito. Diga: o espírito do medo não tem poder sobre a minha vida. Diga: eu tomo posse do espírito da coragem, espírito de poder, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.